Boa tarde, tudo certo por aí com vocês aqui? Tranquilos, muito calor aí? Estão confortáveis? O ar-condicionado tá bom para vocês assim? Já tomaram água de coco lá fora, geladinha? Sim? Bacana. Galera da casa aí, boa tarde. Espero que vocês estejam bem também. Vamos lá para mais uma semana do nosso curso. Lembrando que domingo é um dia importante. É o dia que todos nós exercemos a democracia, independentemente de partido político. Eu acho que a gente tem que ter convicção muito clara e objetiva do que fazer no domingo, tudo bem? Lembre que teu voto não deve ser vendido. O teu voto é uma contrapartida, ou seja, o político está ali por várias necessidades, sobretudo nos representar. Então a gente precisa saber o nosso papel na sociedade para que a gente possa cobrar dos políticos, independentemente do partido, tudo bem? Que cada um opta por, evidentemente, defender. Então escolham pelas suas convicções, não vá no domingo sem saber quem é o candidato que você vai votar para prefeito ou para vereador. Saiba um pouquinho do candidato, não porque seu pai acha legal, porque o pastor acha prudente, mas porque é alguém que você se identifica, saca? É alguém que, na teoria, vai ser importante para o seu município, se vocês moram aqui, que seja importante para vocês. Então, a ideia é saber o que você está fazendo, para que depois lá na frente você não fique falando, putz, olha aí, meu município está uma porcaria, olha aí, ó, a cidade que eu moro está uma bagunça. Enfim, eu morei boa parte da minha vida aqui em Itapevi, e enfim, eu não voto mais aqui, mas sem falar de candidato, né? Mas a cidade mudou muito. Nossa, como mudou. Enfim, eu não estou ganhando nenhum real do candidato atual que está concorrendo à reeleição, mas a cidade está mais bonita, mais agradável. Eu não sei se está assim nas perifas, não sei. A contar pela do meu pai, o pai mora em Jardim Rosimeire. Tem uma outra modificação. No Grande Centro, tá bonito, não posso reclamar, tá bonito. Mesmo tem essa galeria de arte, pista de skate, prolongamento das ruas, tá bonita, sabe? Tá bonita, mais atraente. Agora nas periferias de uma forma geral, não sei como que tá essa caminhada. Então, votar no vereador da tua quebrada é para que ele possa, evidentemente, te representar ali, né? Eu pressuponho que é assim que funcione. Então, exerça a cidadania no domingão, vai lá, vote naquela pessoa, naquele mano, naquela mina que você acredita pelos seus valores e pronto, mano. E há 4 anos de gestão aí para você ir todas as terças na Câmara Municipal cobrar. Na cara de pau, porque dia de terça é aberto. Então você pode ir lá no púlpitozinho, no microfone e falar assim, então, candidato, eu votei em você, mano. E você não fez nada. Tudo que aqueles outros fizeram, você continua fazendo, né? Então, e aí, mano? Qual é? A terça você pode falar isso lá na Câmara Municipal, sabia? Cola lá na grade, troca essa ideia com o cara. Se tem uns trabalhos escolares aí para imprimir, vai lá e imprime geral. Eu fazia isso quando morava aqui, adorava ir lá. Tomar café, até almoçar. E eu ia lá fazer vários bagulho da hora, mano. A gente vota nesses caras, é o mínimo. Você colar uma vez por semana lá, tem uma parada para resolver em São Paulo, de repente você tá sem grana, vai lá, negocia com o vereador, fala assim, mano, não tem um carro aí para agilizar aí, alguém para ir lá buscar, um parente que tá vindo do norte, do nordeste, sei lá de que canto. Mete o louco, velho. Mete o louco. Tem que ter coragem, sabia? E ponto. Porque eles recebem para isso, sabia? Tem a tal verba parlamentar. Se ninguém cola lá para desenrolar um papo, para pedir uma outra benesse, que não é uma benesse, é uma contrapartida, tá lá, mano. Eles só vão distribuindo. Enfim, feito isso, vamos trocar uma ideia, um período bem gostoso. Vamos falar de um contexto que a gente abriu matemática na semana passada, beleza? Então a gente vai falar sobre o século XVIII, vamos discutir aqui do século XVIII a crise do antigo sistema colonial. Então hoje, de fato, a gente vai destituir o período colonial para começar a discutir também um outro período chamado de período joanino, que se insere no quadro das guerras napoleônicas e da influência das guerras que é o bloqueio continental. Mas antes de mergulharmos aí nessa ideia, lembra que na semana passada a gente falou sobre o chamado ciclo do ouro, uma etapa muito importante na vida social, econômica, política e cultural brasileira. Então, se nós olharmos o ciclo do ouro e observarmos as causas e consequências, sem dúvida, esses itens que eu acabei de elencar social, porque a sociedade vai alterar em face do ciclo do ouro. Em quais sentidos, professor?
Olha, porque na sociedade mineira os faiscadores serão remunerados. Então não vai ter, genuinamente falando, uma sociedade composta pela escravidão. Haverá uma mínima quantidade de pessoas que serão assalariadas. Então, do ponto de vista social, isso vai dar uma modificada. Lembrando também que o eixo social vai alterar, né? Então, a concentração populacional era no Nordeste, inclusive a capital do Brasil era no Nordeste, em Salvador. Com o ciclo do ouro e tudo que foi encontrado nas cidades históricas de Minas, a capital do Brasil vai mudar para o Rio de Janeiro. Então, socialmente falando, há uma mudança em face do ciclo do ouro. E politicamente, professor? Politicamente, a concentração da coroa portuguesa será no Sudeste, em particular na capital do Brasil, que será no Rio de Janeiro. Então, a concentração política vai ser mais cotidiana e não só a concentração política. No que diz respeito à cobrança de impostos, a gente falou isso na semana passada. O quinto, a finta, e a demais impostos, como a captação e principalmente a denama, foram impostos abusivos, intransigentes, que a coroa cobrou para dar uma reorganizada política e também econômica. E do ponto de vista cultural, eu citei na aula passada Aleijadinho e o mestre Ataíde. São dois indivíduos que contribuem para que haja ali na região das Minas Gerais um aspecto cultural, que o professor de literatura deve chamar isso de barroco, o barroco mineiro, e aí, portanto, da face ali da frente dele, ele vai discutir um pouquinho, falando como se organiza a questão da literatura em face deste ciclo. Então o ciclo do ouro foi muito importante, e aí tem uma partezinha nele no Arraiá do Tijuco Preto, no distrito de Diamantina. Foi o último episódio da aula da semana passada, olhando o caderno da nossa colega. Distrito de Diamantina vai viver ali a mesma euforia do ciclo do ouro, com Chica da Silva, contratador João Fernandes, os impostos e todas as questões de concentração política, econômica e social serão da mesma forma que a gente viu na semana passada, a despeito do ciclo do ouro. Dando sequência no nosso curso, né? Lembrando que o ciclo do ouro fez parte do ciclo das bandeiras, os bandeirantes, então está tudo conectado dentro do modelo grandão de expansão territorial. Então, continuando o nosso curso, hoje a gente vai falar da crise desse sistema colonial. Para que a gente entenda essa crise, a gente tem que perceber que lá na Europa o iluminismo vai cair, beleza? Por isso a crise do antigo sistema colonial. Então, o absolutismo vai cair porque o iluminismo vai chegar. Então, para que esse sistema se desmonte, e aí é importante a gente lembrar que esse sistema, então, o sistema colonial, ele está conectado com duas situações europeias. Situação econômica chamada de mercantilismo, e a gente já falou isso em outras aulas, e a questão política chamada de absolutismo. Então há duas forças, uma política e uma força econômica, que atribui o sistema colonial. Lembra que o Brasil é uma colônia de exploração da coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa vem extrair riquezas para manter a balança comercial favorável. E parte dessa riqueza ela estrutura exércitos lá fora para se manter um tanto quanto intacta. Então esse sistema está fluindo numa natureza perfeita, desde de meados do século XVI até aqui, meados do século XVII para então do século XVIII. Algumas coisas lá no reino europeu, ou seja, na Europa, vão acontecer para contribuir para a desestabilização desse sistema. E é o que a gente vai trocar ideia hoje. Tem uma parada antes de colocar esse aí. Antes de colocar esse daí, tem que voltar um pouquinho aqui e colocar Marquês de Pombal, porque eu não falei do Pombal na aula passada, né? Não? Não, né? Então tem que falar do Marquês de Pombal, que é o que antecede essa parada aqui. Turma, na Europa, em particular em Portugal, vai ter uma etapa chamada o período pombalino, etapa aí de 1750 a 1777, que vai trazer Marquês de Pombal, ministro do rei de Portugal, o Dom José I, para governar não só o Brasil, mas todas as colônias que Portugal tinha no mundo. Para que a gente entenda essa etapa, período pombalino e as suas reformas, é muito importante começar o período pombalino explicando o que é despotismo esclarecido.
Porque não só tem Pombal déspota, teve também Catarina, teve também Guilherme II, teve também Nicolau na Rússia, teve uma caralhada de monarcas que se manteram no poder, mesmo sob o advento do iluminismo. Então, portanto, professor, o que seria o despotismo esclarecido de uma forma mais clara? Se quiserem anotar, vou falar bem devagarzinho aqui, eu acho que é uma parada importante, os vestibulares às vezes cobram isso, né? A gente está falando de um período marcado por queda de monarquias e alguns monarcas vão se manter no poder. Então esse despotismo esclarecido, eu já vou falar devagarzinho para vocês anotarem, mas rapidinho, só para dar uma ideia aqui, né? Esclarecido quer dizer que alguém se esclareceu em face do movimento que a gente vai tratar, que é o iluminismo. Então o iluminismo chegou, contribuiu para várias mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais e religiosas. A humanidade passa a respirar aqueles pilares do iluminismo: liberdade, igualdade, fraternidade. Traz uma mudança política por conta da ideia de Montesquieu, o sistema tripartite, né? o sistema executivo, legislativo e judiciário, mas em várias etapas do mundo, em várias partes do mundo, mantiveram ali os seus poderes da mesma forma que antes. Mas temendo que as suas cabeças rolassem, como por exemplo, propriamente dizendo na França, né, alguns monarcas propuseram algumas mudanças políticas, ou seja, convidaram parte da população, principalmente a burguesia, para fazer parte das mudanças políticas, para fazer parte do parlamento. Então eles foram esclarecidos pelo iluminismo, temendo sobretudo que a sua cabeça rolasse. Então, esclarecido é no sentido da própria obviedade que o iluminismo traz, uma mudança de correlação social. E aí o déspota é o cara que se mantém no poder, mas vai abrir um pouquinho o parlamento, dar concessão econômica e política para a burguesia participar um pouquinho da sociedade. É relativamente isso, mas de uma forma mais clássica, escrevam aí. Despotismo esclarecido. Foi uma forma de governar, sob os pilares do iluminismo. Foi uma forma de governar sob os pilares do iluminismo. Ou seja, ou seja entre vírgulas, tá? Iluminismo, vírgula, ou seja, vírgula. O despotismo era uma prática reformista. Adotada, o despotismo era uma prática reformista adotada por monarcas europeus. Ô meu parça, tamo junto. Vou retomar. Sob os pilares do iluminismo, vírgula, ou seja, vírgula de novo. O despotismo era uma prática reformista adotada por monarcas europeus, vírgula, que visavam algumas transformações, vírgula, são elas, dois pontos, administrativas, ponto e vírgula, pode fazer tudo na mesma linha. Diminuição do poder do clero, clero é a igreja, beleza? Diminuição do poder do clero, reformas administrativas e educacionais. Só para concluir isso aí, vai que o vestibular pergunte, pelo menos vocês vão saber quem são os caras e enfim, uma mina que era considerada déspota. Coloquem aí, por gentileza, principais déspotas, dois pontos. Carlos III, principais déspotas, dois pontos. Carlos III, monarca francês.
Desculpe. Sim, claro. Carlos III, monarca francês. Turma, eu sei que vocês sabem, é só para dar uma reforçada, tá? Quando aparece tipo primeiro, segundo, terceiro, 16, 14, 15 na história, o nome do rei, vocês sempre colocam em números romanos. Nunca escrevam em números arábicos, tá? Arábicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Sempre em romanos. É nóis. Retomando. Carlos III, monarca francês. Frederico II da Prússia. Frederico II da Prússia. Prússia era um pequeno estado alemão. Prússia, com acento agudo. Prússia. Perdão. Frederico II da Rússia. Não, pera. Frederico II da Prússia. Perdão, desculpem a confusão. E Catarina II da Rússia, desculpem. De novo, Frederico II da Prússia e Catarina II da Rússia. Só para vocês terem ideia, quanto esses caras eram muito poderosos, o Frederico II da Prússia, ele era aconselhado por nada mais, nada menos que Voltaire, um filósofo iluminista de muita importância nesse contexto que a gente está tratando. Enfim, falamos aí do nepotismo, citamos aí as medidas e falamos dos principais monarcas. Agora vamos estudar a única região que o vestibular mais explora, principalmente aqui para a nossa situação relativa a um grande déspota que foi o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, então, vai governar por esse período aqui, turma, entre os anos de 1750 a 1777, ou seja, 27 anos de administração pombalina, conhecida pelas suas reformas principalmente. Nossa, eu sempre confundo Pombal com Nassau, perdão. Pombal, ele era ministro do rei de Portugal, Dom José I, e o Pombal passa a ganhar essa importância majoritária, não só em Portugal, mas principalmente nas colônias que Portugal tinha no mundo, principalmente pela tentativa de assassinato que o rei Dom José I sofreu um pouquinho antes de 1750. E ele ficou doente, em cama, e a sociedade era extremamente patriarcal, difícil atribuir o poder para as mulheres, e sobretudo o rei tinha uma filha muito católica, super respeitada, a Dona Maria I, ela tinha toda a capacidade mental e intelectual de governar Portugal, mas o rei, o Dom José, acaba no leito da cama transferindo o seu poder, ou boa parte do seu poder, para Marquês de Pombal. Pombal era um nobre formado em Direito numa universidade muito conceituada de Portugal, chamada Universidade de Coimbra, e aí tinha uma respeitabilidade muito grande interna em Portugal, era um cara muito respeitado, era um nobre de alta capacidade de gerenciamento econômico, tinha se formado recentemente e tinha muito conhecimento nessa estrutura de pensamento iluminista. Por isso Pombal é chamado como um grande déspota, ou seja, um grande nome do despotismo em Portugal. E aí o rei acaba atribuindo a ele, Marquês de Pombal, uma série de poderes do qual o rei não tem condições mais de governar Portugal por conta dessa tentativa de assassinato aí. Enfim, e aí começa a administração do Marquês de Pombal. Logo de imediato, quando Pombal começa a sua administração, Portugal vai sofrer um terremoto seguido de um tsunami fudido que vai varrer parte considerável de Lisboa, vai varrer literalmente, ou seja, desestruturar Lisboa, e o Pombal terá uma baita dificuldade, ou seja, reconstruir Lisboa, fez parte ou fará parte da administração pombalina. Historicamente falando, essas cidades medievais, essas cidades modernas, é muito difícil de você reintroduzir uma reforma, ou introduzir uma reforma, ou iniciar um processo de mudança no cenário paisagístico, mudança no cenário urbano, arquitetônico, porque há uma política extremamente conservadora. Ou seja, Pombal acaba sendo agraciado pelo terremoto / tsunami que vai ali à cidade de Lisboa, e ele aproveita esse propósito para propor uma parte das suas reformas que a gente vai analisar agora, as reformas pombalinas,
a começar pela reforma urbana. Então, do ponto de vista urbano, Pombal vai contratar uma série de jovens ousados, com pensamento super moderno, cartesiano, matemático, extremamente empírico, e passa a reconstruir a cidade de Lisboa com os tons matemáticos, com os prédios super modernos para aquele período da época, né? Tirando um pouquinho daquela estrutura medieval da cidade portuguesa, por exemplo, né? Boa parte da população de nobres mais jovens vê de forma bem ousada essa característica de Pombal. Então a primeira reforma do Pombal é essa que a gente fala da reforma urbana, que diz respeito à reestruturação de Lisboa após o grande terremoto. Então, do ponto de vista cartesiano, racionalista, a cidade de Lisboa vai ganhar tons altamente ousados para aquele propósito. Então, a primeira etapa da reforma pombalina diz respeito, então, à reestruturação da cidade de Lisboa. A partir daí, o Pombal tem outras medidas bem importantes para propor para as colônias da qual ele administra. E aí pensa no Brasil como o caldo maior de todas essas colônias. Do ponto de vista muito visível, além da estrutura política, que há uma relação intimista entre Brasil e Portugal, e essa relação é feita pelo próprio, aspas, descobrimento, é sabido que a coroa tem um braço direito muito importante no Brasil, que é a Igreja Católica. Ou seja, tirar o poder da Igreja Católica é extremamente difícil, turma, muito difícil. E Pombal, por vários dizeres que a gente vai elencar aqui, a segunda etapa da reforma pombalina é uma reforma mais linkada à estrutura educacional e à estrutura religiosa. Para dar uma característica mais ousada à educação em Portugal, para dar uma estrutura mais iluminista, mais cartesiana, mais moderna, o Pombal vai propor e iniciar uma reforma muito pesada. Para tanto, ele vai criar uma treta com os padres jesuítas, não só em Portugal, mas principalmente no Brasil, né? Em outras regiões que Portugal tinha colônia. Então ele vai demitir todos os padres, vai tirar o poder, o monopólio que a Companhia de Jesus tinha, e a partir daí ele vai tratar a população indígena, a grosso modo, de uma forma mais pragmática, de uma forma mais não tão sectária, não tão autoritária e abusiva, né? Ele entendia que os jesuítas tratavam, a Companhia de Jesus tratava os jesuítas de uma forma intransigente, e ele necessitava ter um diálogo mais aberto com as comunidades indígenas. E por ser tocado Pombal pelas reformas iluministas que estavam correndo lá fora, ele passa a perceber que o custo que os jesuítas tinham, as missões jesuítas, dava um custo muito alto para a coroa portuguesa, e ele precisava enxugar a máquina, né? Iniciar um processo de reestruturação. Então, o primeiro pilar desse projeto é entrar em treta com a Igreja Católica, que é um braço muito importante histórico dessa coroa portuguesa. Então, ele vai demitir os padres jesuítas e tirar o monopólio da Igreja Católica. Muitos historiadores vão dizer que esse cenário vai abrir espaço para vários grupos protestantes começarem a ganhar terreno no Brasil, aí entre o século XVIII, século XIX, meados do século XX, mas, independentemente disso, o Pombal vai se afastar da igreja, vai expulsar os jesuítas das colônias e vai enxugar a máquina, acabando com as missões jesuítas e com as escolas jesuítas, as escolas de catequização, que hoje o católico conhece perfeitamente bem, é claro que numa magnitude totalmente diferente do período colonial. Esse é um ponto. E o ponto maior é demitir os professores mais velhos, contratar esses jovenzinhos, tipo eu, assim, bonitão, sabe? Enfim, brincadeiras à parte, claro, totalmente sem nexo essa colocação, mas demitir os professores mais velhos, mais ligado com a estrutura de pensamento católico, saca? Aquela estrutura mais conservadora, aquela estrutura que não dava espaço para as pessoas pensarem e refletir a despeito da própria construção de uma ideia curricular. Então essa proposta é atribuída ao pensamento que o Pombal tinha sobre a estrutura iluminista, ou seja, ao demitir os professores estrangeiros, os mais velhinhos, contratar os jovenzinhos, gerava-se assim uma estrutura de liberdade, né? Dava para as pessoas um ímpeto mais ousado, porque a igreja perde o monopólio da fé por esse período da reforma pombalina, né? E é claro que depois que o Pombal declina, volta a administrar a coroa portuguesa, não mais o Pombal, mas sim a filha do Dom José, e a primeira coisa que ela vai fazer é retomar a relação da igreja, evidentemente, com o Estado. Então, a grosso modo, aqui cai o padroado. Padroado é a estrutura, ou seja, o Estado ligado a uma religiosidade. Professor, o que você quis dizer com
Mas isso não gera mais liberdade. Quando o Estado é conectado com a igreja, as pessoas que não têm o pensamento católico, por exemplo, elas não têm liberdade para proferir a sua fé e de pensar fora da bolha, por exemplo, fora da estrutura de pensamento da igreja católica. Então, um país que se declara conectado com uma religião, ele não permite que as outras pessoas tenham liberdade de proferir a sua religião e a sua visão de mundo, beleza? Quando o Pombal ele passa a criar um atrito com a igreja, com o clero e com os jesuítas, ao mesmo tempo ele está possibilitando que outras pessoas passem a pensar fora dessa bolha. E é claro que internamente Portugal ele vai ter muitas tretas, mas por enquanto o cajado do poder está na mão dele, beleza? Tranquilo? Continuando, turma. Então essa é a segunda reforma do Pombal, a educacional, que também é por si só uma reforma religiosa. A outra etapa da reforma é econômica, essa é muito importante. Por várias situações, a coroa portuguesa então precisava dar uma enxugada na sua máquina, o seu estado gastava muito, e o Pombal era um jovem extremamente ousado, então ele vai propor a chamada modernização conservadora. Vai permitir a produção de manufatura nas colônias, vai arrumar treta com a Inglaterra, tá, turma? Porque há uma relação intimista aí, de monopólio manufatureiro com a Inglaterra. Então o Pombal está apertando o botão e falando foda-se, mas enfim, ele está administrando por 27 anos só. Mas no que diz respeito aí à permissão de manufatura nas colônias, por um período o Sudeste, algumas regiões do Norte e Nordeste, vai produzir uma quantidade paupérrima assim, de gêneros manufatureiros. Mas com o declínio do Pombal, a Inglaterra, já pelo cenário da Revolução Industrial, vai passar a ganhar monopólio sobre a manufatura no mundo inteiro. Mas, por um curto período, é uma modernização, sim, tirando aí o propósito só do ciclo do ouro ou só do ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo. E a derrama é instituída sob o governo do Marquês de Pombal. Lembra que a derrama fez parte do ciclo do ouro, foi o imposto mais abusivo de todos os que circulavam no entorno das cidades mineiras. A derrama era a cobrança do quinto atrasado, a derrama era cobrada pela polícia, e se de repente a colega aqui não tinha condições de pagar a derrama, mas tinha uma propriedade, a propriedade era confiscada, ela, o companheiro dela e os filhos trabalhavam até a coroa estipular um valor do qual ela acreditava que a colega, por exemplo, deveria pagar para a coroa. Então, lembra que em face da derrama estourou uma revolta que eu citei na semana passada, revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos, que estourou em 1720. É conservadora? Sim, mas Pombal ele está para enxugar a máquina e dar uma caracterização mais eficaz para a coroa portuguesa. Do ponto de vista territorial, o Estado português passa a ocupar áreas desocupadas pelos jesuítas, principalmente no Maranhão e principalmente em regiões sul do Brasil, Laguna, região hoje que a gente chama ali mais próximo o que é o Uruguai, a cidade de Sacramento, o núcleo 7 Povos das Missões. A grosso modo, o Estado português, na perspectiva pombalina, se unifica, não só no Nordeste ou não só no Sudeste, mas se unifica em várias outras proporções para dar uma caracterização, um item mais ousado de administração. Então a gente abre um espaço para analisar este curto projeto do Pombal, para dizer que Pombal está inserido então na ótica do período iluminista, está inserido dentro daquele propósito que a gente acabou de dizer, do despotismo esclarecido, mas o Pombal tem um fim. O rei de Portugal morre, Pombal é afastado do cargo e vem a Dona Maria, chamada por muitos de Dona Maria Louca, mas eu não gosto de usar esses termos vexatórios, né? O homem sempre usa termo vexatório para as mulheres de várias formas, mas enfim, veio Dona Maria para iniciar um projeto de retomada com o catolicismo e retomada no que havia do ponto de vista da estrutura da coroa portuguesa. Mas, independentemente disso, o iluminismo já está assolando várias etapas na Europa, a gente vai falar um pouquinho disso aqui já, e boa parte dessa estrutura de pensamento iluminista vai gerar uma série de transformações muito importantes que vai trazer em face desse pensamento, em face da estrutura iluminista. Napoleão vai governar a Europa, ou em particular a França. O bloqueio continental de 1806 fará com que a corte portuguesa viva um dilema, peça ajuda para a Inglaterra da invencível armada da Rainha Vitória, se transfira para o Brasil em 1808, quebre o pacto colonial, abra os portos às nações amigas da Inglaterra
para quebrar o ímpeto napoleônico e inicia o período joanino. É mais ou menos isso que essa estrutura iluminista está fazendo e vai fazendo em Portugal, vai fazendo em boa parte do mundo, porque Napoleão vai governar, dizem aí, quase que 60% do mundo europeu e vai impor uma série de sanções e vai mudar a geopolítica do mundo. Então, turma, a gente está analisando esse período do Pombal, analisando o contexto da crise do antigo sistema colonial e aí está Pombal observando o terremoto lá, tranquilão ali, e a gente já observou as suas reformas. Enfim, esse slide que eu abri com vocês, já tratamos Pombal, agora vou abrir o próximo para dar sequência aí, que é a crise do antigo sistema colonial. Vamos lá, turma. Então a gente está num contexto histórico bem mágico, bem importante. Para entender a queda do antigo regime, a gente precisa passear pelo século XVII e pelo século XVIII e distribuir isso em 3 planos. O plano político, parte dele eu esmiucei aqui, né, com o absolutismo. O plano econômico é o mercantilismo e a decadência dele com a ascensão do capitalismo comercial, vide a própria estrutura da Revolução Industrial. O plano social, a sociedade que era dividida em estamentos, que são classes sociais. Primeiro estado, clero, igreja. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, muita gente, inclusive burguesia. Enfim, essa sociedade ela vai passar a ser destituída e composta em sua maioria com a burguesia, vide a própria construção do que foi a Revolução Industrial, ou perdão, a Revolução Francesa, por exemplo. Então há vários elementos para a gente pensar na crise do antigo sistema colonial. Vou começar, o primeiro elemento que eu considero muito importante é pensar no que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi uma ciência política, o Iluminismo foi uma ciência econômica, o Iluminismo foi uma ciência social, o Iluminismo foi uma ciência ideológica, simplificando muitas nuances. O Iluminismo nasce entre os séculos XVII, para os anais aí do século XVIII, a estrutura da própria palavra iluminista, se vocês derem uma gulgada aí depois de curiosidade, né? O iluminismo vem do verbo iluminar é transcender, tornar claro o que estava escuro. Essa é uma parte da estrutura de pensamento do que esse movimento vai se propor. Então o iluminismo ele vai se abrir para 3 etapas, social, econômica e política. Lembrando que o iluminismo está no campo das ideias, por isso quando a gente for falar daqui a pouco da Inconfidência Mineira, ela também esteve no campo das ideias. Do ponto de vista da sua praticidade, a Inconfidência Mineira não vai alterar nada, porque Joaquim José da Silva Xavier, o alferes, o Tiradentes, sim, foi morto, executado, decapitado e esquartejado. Mas a sociedade mineira alterou? A coroa portuguesa caiu? Obviamente não. Então associa-se, por exemplo, a Inconfidência Mineira e a Conjura Baiana, ou também conhecida como Revolta dos Alfaiates, como movimentos que ascenderam no Brasil no mesmo projeto que lá da Europa estava vivenciando o iluminismo, por exemplo. Há uma diferença discrepante e a gente precisa saber essa diferença. Lá fora o rei vai ser decapitado, lá fora a estrutura de pensamento vai ser alterada, politicamente a sociedade vai se reorganizar para que a galera que estava sofrendo as amarras do primeiro e do segundo estado se modifique e ascenda. Lá fora a burguesia vai galgar um espaço de destaque, justamente porque a Revolução Industrial vai possibilitar maneiras para a burguesia ascender na sociedade. O Brasil não vai ter uma experiência de Revolução Industrial. Por não ter uma experiência de Revolução Industrial e pela população estar sumariamente vivendo no campo, então há uma inexistência de uma burguesia no Brasil. Isso é muito importante para a gente entender, por exemplo, o coronelismo, que estourou durante a República do Café com Leite, esse fenômeno que ainda está muito presente no dia a dia de hoje, principalmente na atualidade política. Então, burguesia no Brasil é um fenômeno recente, do século passado para cá, justamente pela ausência de uma burguesia no Brasil que pudesse lutar pela chamada liberdade de mercado, pelo tal liberalismo econômico, justamente por esses princípios que aqui no Brasil a corte se manteve por muito tempo, ou seja, o Dom João vai vir para cá por conta do Napoleão, a gente vai trocar essa ideia já já. Beleza, vai vivenciar uma experiência aqui no Brasil de 1808 até 1821. O Napoleão vai cair, a gente vai citar daqui a pouco em 1815. Aí a Europa vai se reconfigurar no chamado Congresso de Viena.
Então as nações europeias, parte delas, vão propor o absolutismo como uma forma de retomar a sua estrutura política. Nesse cenário, o Dom João #parte vai para Portugal. Lá a burguesia portuguesa está vivendo uma treta. Eu não concordo, rei, mas com você, mano, não dá mais para você administrar aqui. A gente sofreu por conta de Napoleão e dos seus exércitos, agora a gente aprendeu por esse período aí a viver sozinho, a gente não curte mais você não. Então é o seguinte, rei, para você voltar tranquilão, você tem que recolonizar o Brasil. Aí a camada média brasileira, que não é burguesia, camada média brasileira, começa a flertar o Dom Pedro I, trocar uma ideia pesada com o Dom Pedro, oferecer benesses para ele. Ou seja, Dom Pedro, é o seguinte, segura aí, 9.000 assinaturas nas suas mãos, parte da população brasileira está considerando você como imperador. Fica aí com a gente, cara, é o tal 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. É o momento que o Dom Pedro I vai dizer assim para a população brasileira. População, porra nenhuma, né? Se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, digo o povo que eu fico. Mas peraí, povo tem escravo, povo tem índio, povo tem as minas, o povo é a elite, turma. São os barões do café, são os senhores de engenho, a elite mineira está escoando em parte minoritária do Brasil um apogeu econômico decadente. É essas elites que vai falar para o Dom João, ei Dom João, Dom Pedro I, ei Dom Pedro, fique aqui. Aí vamos viver uma experiência do 9 de janeiro até o 7 de setembro de 1822. Que na margem do rio Ipiranga ele vai decretar independência ou morte naquele quadro mentiroso do Pedro Américo, que nunca houve cavalo, nunca teve Dom Pedro. Na verdade ele estava numa puta de uma caganeira e estava na casa da sua... Eu também não gosto de tratar a outra como amante, porque é muito... É só um ponto de vista, depende da relação que eles tinham na época, mas diziam que ele estava no distrito de Piedade, uma cidade vizinha de Sorocaba. Ele estava ali vivendo uma experiência amorosa com a sua outra companheira. E, portanto, não fez ali o ato tão importante, né, que é a independência do Brasil. Mas espera, independência com o filho do rei, aqui no Brasil aclamado imperador, aqui no Brasil essas coisas são muito difíceis para a gente entender. De fato, esse período de experiência do primeiro reinado e o segundo que termina no final do século XIX é só mais um continuismo de Portugal aqui de abril de 1500, turma, porque Brasil de fato é só depois de 1894, quando o primeiro presidente civil de Itu, um cafeicultor chamado Prudente de Moraes, passa num período chamado República do Café com Leite, representar uma estrutura política do Brasil, mas para a minoria, ou seja, café com leite, São Paulo e Minas, de 1894, final do século XIX, até o Vargas dar um golpe de Estado com militares para iniciar um período chamado Era Vargas, de 30 anos, que também não teve povo. Então a estrutura política do Brasil é de Collor para cá. Não dá para falar Sarney, porque o Sarney assumiu depois que o Tancredo Neves, avô do cheirador, morreu, e aí vem o Sarney ligado com a ditadura militar, e vem o Collor no início dos anos 90, aí vocês já eram... Não eram vivos não, né? Só eu, né? Caralho. Nem parece que sou tão assim, né? Não, né, Mica? Não, né? Enfim, aí vem o Collor, o movimento dos caras pintados, o impeachment. E aí vem, enfim, o Fusca do Itamar, meados de 93 para 94, e aí começa o Fernando Henrique Cardoso. 2 mandatos do FHC, 2 mandatos do Lula, 1,5 da Dilma e o atual gestão. Olha como o Brasil é jovem do ponto de vista da República, mas velho pra cacete no período que a gente está tratando. Então tem um longo período de intimidade com a coroa portuguesa aqui dentro. Por isso a relação de terra aqui no Brasil é bem difícil, turma, de desgarrar. Porque o mandonismo, o clientelismo, essas relações são feitas da terra. Outra uma dúvida. O Vargas era um ditador, certo? Era. Aí depois teve votação em de novo, não foi? Isso, aí, mas... O Vargas tem... Mano, por isso que o vestibular às vezes coloca caricaturas de Vargas. Porque o Vargas teve vários momentos. Ele assume pelo um golpe em 1930. Como não vai dar para eu dar todo o curso para vocês, até chegar às provas, eu vou cortar a parte do curso, mas vou dar Vargas, vou dar JK, Jane e Jango, porque esses caem pra caralho no vestibular. E vou tentar da ditadura.
Eu não vou conseguir primeiro reinado, segundo reinado, período regencial e a República do Café com Leite. Todo mundo sabe que é impossível isso pelo tempo, né? As semanas que a gente tem. Não vai dar. Mas o Vargas a gente vai ver. Eu vou cortar um teco, mas Vargas a gente vê. Enfim, para te responder. O Vargas assume em 30, um golpe apoiado pelos militares, fica no período provisório, de 30 a 34. Nesse período de 4 anos, estourou em São Paulo uma revolta, que tem até um feriado, 9 de julho, né? Estoura uma revolta em 9 de julho de 32, que é o nome de uma avenida em São Paulo, que de lá aparece os irmãos não, né? Os grupos de militares, chamado Martins Miragaia Drauzio Camargo, movimento MDC, para começar uma revolta em São Paulo. Dali ele aclama parte da população para fazer a Constituinte de 33, se coloca como candidato em 34, depois de criar um monte de coisas para a classe trabalhadora, foi eleito pelo voto popular em 1934. A Constituição é promulgada, a primeira Constituição de fato do Brasil, porque a outra é de 1891 para acabar com o Império. Aí fica de 34 a 37. Nesse período de 34 a 37, o comunismo no Brasil naquela época foi a única época que se massificou. A Olga esteve aqui no Brasil. A Olga era a maior liderança feminina do mundo nesse contexto histórico. Era uma judia, militante do Partido Comunista da União Soviética, o PUCS, saiu da União Soviética e veio para cá para se aproximar de Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança, um comunista, um cara que era do exército, que desertou do exército para iniciar uma luta de guerrilha no Brasil. Em 35, Olga Prestes, Graciliano Ramos, acho que todo mundo sabe quem é ou já ouviu falar, né? Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro que inclusive escreveu um livro no cárcere chamado Memórias do Cárcere. Foi o período em que ele foi preso durante a ditadura do Vale. Monteiro Lobato, todo mundo já ouviu falar em Monteiro Lobato, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que sim, né? Também foi preso nesse período. Enfim, aí os comunistas tentaram dar um golpe em 35, chamado Intentona. O Vargas cria um momento ali com os integralistas, um partido fascista que tinha no Brasil, tenta ali esses grupos darem um golpe. O Vargas cria o chamado Plano Cohen junto com os integralistas, dá o golpe de Estado, fica de 37 a 45 a esse período, chama de fato ditadura do Estado Novo. Ditadura porque a Constituição muda, a pena de morte foi legalizada, o direito à tortura foi legalizado, entre muitas coisas. Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, muitas coisas pesadas vão acontecer ali antes da ditadura de 64. E aí ele cai em 45, porque a Segunda Guerra termina em 45, os ditadores caem. E aí ele fica ali, entre aspas, guardadinho. Porque de 46 a 51, o ministro da guerra dele, Eurico Gaspar Dutra, da rodovia Dutra, assume a presidência do Brasil pelo voto popular, inclusive o voto feminino. A primeira eleição com voto feminino da história do Brasil é em 1951. Então aí as mulheres, geral, vota, elegeram o Dutra. Ficou de 51 a 54 o Dutra. Em 54 o Vargas vem com a campanha O Petróleo é Nosso, Petrobras nasce no governo dele, e aí ele vem para os braços do povo, fica de 51 a 54. E aí, por muitas coisas, ele vai perdendo o apoio dos congressistas, o mundo já era diferente, a Guerra Fria já estava aí, não dava para ser trabalhista, não dava para estar fechado com o povo, não dava para fazer políticas públicas para as massas. E aí, em 24 de agosto de 1954, às 8h56 da manhã, ele se suicidou no Palácio do Catete. Se suicidou, tem uma carta que, se tudo der certo, vai dar certo. A gente vai ter essa aula futuramente, eu vou cortar várias. E aí se suicida, a história do Brasil, nossa, modifica pra caralho. Esse cara cai muito no vestibular, velho. Ele foi muito importante por muitas coisas. Ministério da Cultura, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Ministério do Comércio. A USP foi criada no governo Vargas. O Senai, que nunca foi do Paulo Scaff, foi criado no governo Vargas. A Companhia Vale do Rio Doce, a CNS, a Eletrobras. Puta que pariu, velho. Nossa, é muita coisa, fudeu, muita coisa. Enfim, esse é o maluco. De um ditador a um democrata, um ditador até um democrata que morreu. Nossa, muita coisa, né? Acabou o curso, Efésios. Vamos lá. Tipo isso. Continuando, gente. Então, olha só, tem muita coisa para a gente tratar até chegar aqui. Então, o contexto maior, obrigado pela pergunta, parceiro.
é entender então o processo de independência no Brasil e a crise do sistema colonial. Então a crise do sistema colonial, o ponto de partida, turma, é o iluminismo, cenário marcado pelo iluminismo, século XVII e século XVIII. E aí eu já justifiquei político, econômico e social, político, o absolutismo vai cair pela Revolução Francesa, econômico, o mercantilismo vai perder força, que a Revolução Industrial virá. Do ponto de vista social, a sociedade que era dividida em classes sociais, em estamentos, estamentos são classes sociais, primeiro, segundo, terceiro estado, será substituída principalmente pelo advento da burguesia por conta da Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Enfim, e aí, turma, eu vou pular já para a gente chegar aqui, ó, nas duas revoltas ali que me concordam o tratado. Aí há no Brasil, nesse cenário de movimentos de queda do antigo regime lá fora, há inspirações ideológicas que emanam do iluminismo. No Brasil a gente vai respirar um pouquinho do iluminismo, um pouquinho só assim, mas muito pouquinho. Mas será importante para que a gente possa, por exemplo, visualizar em alguns vestibulares a imagem de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Quem prestou ano passado o vestibular deve ter visto, acho que na Unesp, caiu uma imagem do Tiradentes e de Jesus Cristo do lado, os dois da mesma forma na cruz, enfim, sofrendo todo o martírio, toda a barbárie relativa a um Estado opressor. O Estado opressor de Jesus, o Estado romano, o Estado opressor do Tiradentes é o Estado português que, enfim, de forma bem violenta, assassinou Joaquim José da Silva Xavier. E aí, turma, o que foi a Inconfidência Mineira? Que estourou em particular no mesmo ano da Revolução Francesa, o ano de 1789. Então, para a gente entender isso de uma forma mais simples, né, esse movimento ocorreu em Minas Gerais. Lembra que Minas já vem de vários levantes, né? Revolta de Vila Rica em 1720, um pouco antes a guerra ou revolta dos Emboabas entre 1707 a 1709, então já havia aí, tecnicamente falando, um barril de pólvora na cidade mineira, ou seja, parte considerável da população mineira já estava literalmente emputecida com a forma administrativa que a coroa tinha ali no cotidiano. A diferença aqui, o caldo diferente aqui, é a participação de algumas pessoas que a gente chama de alguns teóricos. Teóricos são pessoas que pensam do ponto de vista revolucionário, do ponto de vista libertador. Então há a participação de poetas, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, poeta, jornalista, escritores, há uma participação, por isso a gente fala de um pseudo-iluminismo no Brasil, pseudo de falso, beleza? Então há um pseudo-iluminismo no Brasil para ser interpretado nesta chamada revolta ou a Inconfidência Mineira, ou também entendida como Conjura Mineira, conjura de conjurados. Então era um grupo de pessoas que evidentemente sonhavam em libertar Minas das amarras, dos grilhões da coroa portuguesa. E aí, turma, vale ressaltar, é um movimento de cunho ideológico, então está na teoria das ideias. Acho que o slide está até um pouco prático aí nesse sentido, né? Teórico. É um movimento das ideias, por isso ele está linkado ao iluminismo. Então foi um movimento de cunho iluminista, libertador. Libertador em que sentido? Quero derrubar a coroa. Então é o primeiro movimento emancipatório que existiu no Brasil. Foi a Inconfidência Mineira. Houve outros, sim, mas o ponto de partida foi a Inconfidência Mineira. Então, emancipatório quer emancipação política no Brasil. Então há pessoas dialogando em destituir a coroa portuguesa, trazer uma ideia de república, trazer uma liberdade política, uma liberdade religiosa e uma liberdade também econômica. Há pessoas discutindo aí de forma veemente. E quem eram as pessoas? Deixa eu ver se aí tem o nome dos líderes, das pessoas que participaram. Não tem. E é só esse slide curtíssimo aí, que o outro é Conjura Mineira. Então, se quiserem anotar o nome dos líderes que participaram da Inconfidência Mineira, eram esses caras aqui, ó. Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga era um cara, outro cara era Coronel Francisco de Paula Freire. Repetindo. Primeiro cara, Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, além de Tomás Antônio Gonzaga, havia também, ou houve, a participação do Coronel Francisco de Paula Freire. Coronel Francisco de Paula Freire.
Houve também, turma, a participação de Alvarenga Peixoto. Houve também a participação de Alvarenga Peixoto. Pegou? E o outro, Joaquim José da Silva Xavier. O Alferes. Alferes era militar de baixa patente, tá? Ou o Tiradentes. Xavier com X. O último ou o penúltimo? Você pegou Alvarenga Peixoto? Então é ele mesmo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então, turma, vamos organizar de uma forma bem didática isso. Falei dos líderes. Se quiserem anotar objetivos gerais da revolta, deixa eu ver se ali está como causas, né? Mas se quiserem anotar objetivos gerais da revolta, movimento contrário aos abusos políticos e econômicos imposto pela coroa à população mineira. Inspirados nos ideais iluministas e também nos movimentos liberais da Revolução Americana. Revolução Americana é a independência, tá? Do 4 de julho de 1776. E também já foi da Revolução Americana? 10 iluministas e também movimentos liberais, como a independência americana e a Revolução Francesa. Este movimento, turma, acho que vírgula e pontos todo mundo sabe aonde pôr, né? Não precisa falar não, né? Que aí tem que se virar a Flávia Serete, né? Este movimento propunha o separatismo político e a instalação da república. O separatismo político e a formação de uma república. Tá, agora eu vou contar a fofoca, que é a parte que eu mais gosto. Tinha um cara lá em Minas, adoro fofoca de história. Tinha um cara em Minas, chamava-se de... Exato. O nome dele era Barbacena, que é o nome de um estado em Minas, inclusive. Esse cara era um funcionário da coroa portuguesa. E ele sabia que diversas vezes esses caras aí, os articulistas da Inconfidência Mineira, se reuniam para tomar uma cachaça e trocar uma ideia e criar um movimento para destituir o monopólio da coroa. Então esses grupos aí, Alvarenga Peixoto, o militar aí e principalmente o Tiradentes, eles se encontravam em armazéns, se encontravam em casas de maçons, em casa de poetas, iam ali se articulando, criando um endosso ideológico para decretar o movimento de fato, ou seja, para fazer a revolução em Minas, que não aconteceu. E aí, turma, esse cara, o Barbacena, começou a espalhar nos arredores das cidades mineiras que se alguém caguetasse aonde os inconfidentes se reuniam, essa pessoa ganharia isenção dos impostos, ou seja, geral estava fudido nas cidades mineiras, porque a coroa cobrava o quinto, a derrama, a captação, a finca, eram impostos abusivos, né?
E aí esse maluco, o Barbacena, começa a espalhar essas informações a fim de obter de um X9, de um delator, uma tal informação. Então a gente que hoje está vivenciando no Brasil um espetáculo de corrupção muito grande, barbárie já, de alguns governos para cá, o sistema jurídico brasileiro permite que haja delação premiada, ou seja, delação premiada é quando o réu ele acaba caguetando os demais que fizeram parte daquele sistema, beleza? Para que ele ganhe benesses, ganhe isenção no que diz respeito ao tempo, à durabilidade da sua pena, ou aquela tornozeleira, ou a tal da prisão domiciliar, que ganha umas benesses do sistema jurídico. Mas que, caguete geral, a estrutura que ele vivenciava. No que diz respeito a esse movimento aqui, o cagueta é o Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis vai delatar esses camaradas que viviam nos arredores das cidades mineiras. Né? Então, primeiro o Barbacena vai oferecer isenção e benesses à pessoa que delatar os inconfidentes, e aí o cagueta, o X9 aqui da história, o conspirador é Joaquim Silvério dos Reis. Não confunda com Joaquim José da Silva Xavier. Uma pessoa é diferente da outra, beleza? Esse Silvério, Joaquim Silvério dos Reis, foi o cagueta, o delator, que ganhou a delação premiada. Ou seja, ele delatou para a coroa onde os conspiradores se reuniam, a coroa vai até os conspiradores, esses indivíduos que elenquei o nome deles aí há pouco, prende todos e vai tomar uma posição arbitrária. Ou seja, vai prender todos, sentenciar a todos, mas punir apenas um. Ou seja, Tiradentes foi o único que de fato sofreu a barbárie da polícia política da coroa portuguesa. Ele foi torturado, decapitado e esquartejado. As partes superiores e inferiores espalhadas pelas cidades mineiras, como se fossem redomas de vidro, tá ligado? Nas partes altas da cidade. E a cabeça do Tiradentes vai para a capital do Brasil naquela época, que era o Rio de Janeiro. Então, o dia que vocês forem às cidades mineiras, lá Ouro Preto, Diamantina, visite Tiradentes, visite o memorial do Tiradentes, visite a região da Inconfidência, onde aconteceu esse movimento. Tente procurar um guia local para ele te contar a história local, e aí ele vai te contar isso à noite numa praça. É mó delícia, é mó da hora, e é bom para entender um pouquinho da nossa história, de uma forma mais gostosa do que essa. Só para acrescentar, claro, sempre importante. Um foi montado no outro, esqueci o nome dele, e 10 não foram mortos, porque a rainha lá teve piedade. Sim, e também porque eles eram membros da corte, eram elitizados. E o que sofreu... Sim, e aí esses números acima de 30 que você mencionou, boa parte deles foram anistiados, ganharam anistia, né, perdão da própria coroa portuguesa por ser, entre aspas, reinterpretado por Tiradentes, como se Tiradentes fosse o responsável pelo movimento. De fato, ele era o que tinha menor proporção ideológica do que era o movimento, mas por representar as massas, o povão, falando de forma bem prática, né, ele sofreu essa violência da forma que sofreu. Por isso, esquartejar Tiradentes e decapitar é uma morte muito pesada, extremamente pesada. E a coroa decide espalhar os membros superiores e inferiores pelas cidades mineiras, que era para geral temer se revoltar contra a coroa. Tipo, ó, tá vendo aí quem se revoltar? A parada vai acontecer dessa forma aí, ó. Se revoltar contra mim, a morte vai ser dessa mesma caminhada. Só que não, né, mano? Tipo, a galera não apazigou, pelo contrário, né? 10 anos depois, em 1798, na Bahia, aí o chicote estrala, mano. Na Bahia vai ter uma organização muito mais prática do que em Minas. Só para me anotar, Joaquim Silvério dos Reis foi o delator. Isso, exato. O delator dos inconfidentes. Beleza? Então vamos lá, turma. Então matamos a primeira revolta, a Inconfidência Mineira, com o complemento da nossa amiga aí, que já
Já não passou aquela apostilinha ainda? Já passou? Aí, é nóis. Já enviou uma apostilinha que eu passei para ela e ela terceirizou. Enfim. Mas, oi. E os outros? O que aconteceu com a galera que estava com o Tiradentes? Com Tiradentes, todos foram presos, mas depois foram exilados. Tipo, vaza por um período do Brasil e depois volta. Só que boa parte deles, antes de vazarem, foram anistiados, ou seja, perdoados. Ganharam perdão da corte. Mas esses daqui eram os principais, né? Os principais, exato. Qual que foi o critério que a coroa escolheu para escolher um deles para morrer? Então, muito boa a tua pergunta. Tiradentes representava as massas. Do ponto de vista da cor, ele estava muito ligado a negros, a um grupo da sociedade mineira que era contrário a muito desse sistema abusivo do ponto de vista político e abusivo do ponto de vista social e econômico. Então, a grosso modo, o critério adotado pela coroa é o que cada indivíduo representava na sociedade. Então, matar um rico é mais difícil, na verdade. Torturar um rico é mais difícil. Porque o rico, por mais que seja a minoria numa sociedade de classe, ele tem poder. E esse poder pode, mais cedo ou mais tarde, contribuir para desestruturar essa coroa. Agora, você matar um pobre, beleza. Por mais que ele represente a maioria, mas é um pobre, né? Ainda hoje esse mecanismo de tortura está vivenciando o cotidiano periférico brasileiro. Porque você não vê a polícia, igual em Minas, atuar de uma forma bárbara em locais onde existe uma classe média. É diferente. Então, aonde há uma classe média branca misturada com um indivíduo de classe baixa, é claro que o tratamento com a galera mais simples é de forma mais abusiva e da galera de poder aquisitivo maior é de forma mais dialógica, tranquilona. Então, em relação à sua questão, o critério adotado mesmo foi o que cada um representava. Então, ali havia poetas, ali havia jornalistas, membros da maçonaria, uma galera de um poder aquisitivo tecnicamente importante para o cotidiano da coroa. Em contrapartida, o Tiradentes representava, a grosso modo, o povão. Então, é melhor punir alguém do povão. Beleza? Sim, existe. Nesse contexto que a gente está falando, ela está meio invisível, porque o Estado brasileiro é católico, nesse contexto. Hoje ela é mais de boa, inclusive, se você mora em Itapevi, tem a Praça 18 ali, tem o banco, a Caixa Econômica Federal. Se você estiver subindo o Cristo ali, ó, aí tem a Caixa Econômica Federal, tem um Hospital Cruzeiro do Sul, tá ligado? Do lado tem uma loja maçônica, um templo maçônico, que você vai identificar ele principalmente por esse símbolo no chão. Tem esse símbolo no chão. Ah, não, maçonaria é uma seita, é um grupo de pessoas que religiosamente acreditam numa outra perspectiva de vida diferente da maioria. Por um grande período da história, na Idade Média, para a modernidade, os Illuminatis ficaram escondidos. Vou te dar uma dica, tem um filme que pode te ajudar a entender um pouquinho da maçonaria, que, enfim, era um livro que virou um best-seller, chama Código da Vinci, um filme. Código da Vinci, de um cara chamado Dan Brown, que é um jornalista, historiador. Ele escreveu Código da Vinci, o outro acho que é Inferno, né? O último é inferno. Como? O último é inferno. O último, mas o do meio então é os Símbolos Perdidos, né? Sei lá. Tom Hanks, não é? Com Tom Hanks. É, com o Tom Hanks, um baita do filme, mano. Uma trilogia. É uma trilogia. O primeiro e o último eu lembrei, agora do meio. Anjos e Demônios. Anjos e Demônios. Que ele vai falar. O do meio é o papel da maçonaria mesmo, de fato. Que ele vai falar que vários padres, bispos atuavam dentro da Igreja Católica mesmo. Então é uma trilogia. O primeiro é Código da Vinci, Anjos e Demônios e Símbolos, né? Não, o Inferno. Esse eu não vi ainda. Acho que nem saiu, né? Saiu. É o mais recente. Esse eu não vi. Não vi. Enfim, mas aí a maçonaria vai estar presente aqui, ó. Com os negros, hein, mano? Sim, loja maçônica na Bahia, 12 de agosto. Enfim, vamos lá. O próximo movimento, a gente vai tratar aqui, chamou-se de Inconfidência Baiana, ou Revolução dos Alfaiates,
ou também conjuração baiana. Conjuração é de um grupo de pessoas que se organizavam. Conjurados são pessoas que se organizavam por uma determinada situação. Aqui em voga é as próprias situações referentes aos abusos sociais, políticos e econômicos corriqueiros da corte portuguesa na Bahia. Turma, ainda é sabido que a Bahia recebeu, junto com o Rio de Janeiro, uma das maiores concentrações de escravos, né? Bahia é conhecida como Bahia de Todos os Santos, não por acaso, né? Porque recebiam negros de vários grupos, de várias etnias, dentro de Salvador e demais regiões. Então vamos fazer de forma prática, como fizemos lá em Minas. Anotem aí, enfim, primeiro anotem assim, ó, causas gerais do movimento. Por que esse movimento de fato aconteceu? Porque o slide deve ser... ele é um tequinho só. Esses meus slides aqui tá meio meia boca, sabia? Culpa da Micaela e da parça dela. Mas vamos lá, anotem aí, ó. Causas gerais do movimento da Inconfidência Baiana. Então, antes de justificar o primeiro item, lembrem que a Bahia foi a capital do Brasil, beleza? Então, por um grande período, a concentração política e econômica estava no Nordeste. Quando o ciclo do ouro vem, é muito tranquilo pensar na mudança do eixo populacional, mudança do eixo político e mudança do eixo econômico, ou seja, a capital altera, a população sai do Nordeste, vai viver no Sudeste, e a economia deixa de ser o Nordeste e apresenta-se, portanto, a partir do século XVIII, com o Sudeste como o carro-chefe da economia brasileira, a partir do ciclo do ouro. Ah, professor, e o Nordeste? Vai viver um esvaziamento. Então a corte não vai fazer políticas públicas para a galera que está morando no Nordeste, então não vai ter política social no Nordeste. É muito difícil pensar na corte portuguesa em estrutura nas regiões, porque de fato ela vai explorar, até porque ela tem uma função, né? A metrópole explora, e as regiões das quais ela explora vai viver um esvaziamento mesmo. Então é muito tranquilo. Então, em face desse esvaziamento, a coroa vai continuar cobrando imposto, vai exigir centralismo e a porra toda. Só que a galera está vivendo um cenário de pobreza. Então, em face desse cenário de pobreza, a galera passa a se movimentar. Então, eu pedi para anotarem aí, né? Causas gerais do movimento. Então, escrevam assim: abandono português após a transferência da capital. Abandono português após a transferência da capital. O outro item, ponto e vírgula, próximo tópico: cobranças de impostos abusivos. Cobrança de impostos abusivos. Próximo tópico: excessiva centralização política. Ponto. Excessiva centralização política, parceiro. É nóis. E o que essa galera quer? Olha, turma, se a gente está vivenciando o iluminismo, eles querem, de fato, destituir o monopólio da coroa portuguesa e implantar uma república. Isso é fato. Por isso a gente chama esses movimentos de emancipacionistas. Então, emancipação. Quando você... acho que aqui a maioria já fez 18. Enfim, ou uma minoria. Que seja, quando você faz 18 anos, você foi emancipado. Logo, roubou, tá preso. Se fudeu. Dirigiu com o carro, fez merda, vai sofrer vários BOs, já tá com 18. Agora, se você tem 16, quer ser emancipado, como nos Estados Unidos isso é permissivo, você tem que entrar com uma ação, blaus e blaus e blaus. Aqui, 18 emancipou. E você pode ir no M grande, naquele que pisca, sabe? McDonald's. Se pensou, como vocês pensaram besteira, eita porra. Aí vocês podem ficar mais livrezinho. Emancipação é a pessoa que é mais livre, que não depende necessariamente do outro, saca? Você pode ter o seu direito de ir e vir à vontade. Vamos lá, se concentrar aqui e não perder o foco. Tá, os objetivos desses caras, né, dos conjurados, o próximo tópico, escrevam aí. Objetivos dos
Revoltosos, conjurados, coloque dos revoltosos, por gentileza. Romper com a metrópole é Portugal, beleza? Romper com a metrópole. Romper com a metrópole e instaurar um governo republicano e liberal. Turma, isso, enfim, desenrolando uma parte. Agora eu vou falar uma fofoca de novo e a gente volta e organiza isso aí. O estopim do movimento foi dia 12 de agosto de 1798. É quando boa parte da camada negra da Bahia, boa parte dos negros escravizados e libertos, ocuparam as ruas de Salvador. E com faixas, queremos liberdades, está para agir o tempo de ser feliz, o tempo da nossa liberdade, o tempo em que todos nós seremos irmãos e todos iguais. Esses dizeres aqui, adotados a partir de 12 de agosto de 1798, muitos deles emanam do movimento de separação nos Estados Unidos. Boa parte deles estão introjetados na Guerra de Independência americana. Boa parte desses dizeres, dos cartazes utilizados pelos negros livres ou escravizados na Bahia, no contexto desta revolta, vem dos Estados Unidos, logo vem de influências do pensamento iluminista. Então o estopim, o movimento começa 12 de agosto de 1798, quando parte considerável da população baiana vai para a rua reivindicar, destituir esse abuso fiscal, esse abuso político, essa centralização exacerbada. E aí, turma, um parênteses é, lembra que a gente está falando do iluminismo, lembra que eu já falei aqui da independência dos Estados Unidos, lembra que eu já citei a Revolução Francesa, e tem um movimento grandão estourando no país vizinho nosso, a Revolução do Haiti. Então, boa parte desses negros aqui estão sendo inspirados por outros irmãos que ganharam ou conseguiram conquistar a sua independência do ponto de vista da sua própria liberdade lutando. Então há uma massificação de negros nas ruas. E aí a maçonaria, a loja maçônica 12 de agosto, não por acaso, né? A loja maçônica 12 de agosto também passa a aderir ao movimento. Então parte da maçonaria está conectada com o movimento, com o cerne do movimento. Aonde a maçonaria recua e deixa só os negros estarem à frente do estopim do movimento. A maçonaria ela percebe que, de fato, boa parte das propostas que os negros almejavam divergia do que elas queriam. Lembrando que boa parte dos maçons são latifundiários, boa parte dos maçons necessitam, a grosso modo, desse trabalhador. O que eles acabam chegando no consenso é em destituir a monarquia. O que eles chegam no consenso é a proclamação da república. A divergência é, negro pedindo liberdade, peraí, quem vai trabalhar nas minhas terras? Não, então não estou curtindo essa posição. Então a gente se separa relativamente aí. Então a burguesia e a maçonaria esteve dentro do levante baiano? A grosso modo sim. Principalmente porque o movimento propunha uma república, principalmente porque o movimento está dialogando com destituir a ordem política vigente no Brasil nessa época. Quando que esses grupos sociais recuam e o movimento fica genuinamente negro e, portanto, quando fica genuinamente negro, a polícia política, ou seja, a força da coroa portuguesa vai ser tão plausível e tão cotidiana como foi, por exemplo, em Minas, quando esses segmentos percebem palavras com dizeres de liberdade, palavras com dizeres de igualdade, seremos todos irmãos. Peraí, mano, até a primeira página. Na segunda página eu vazo, porque aí o movimento está muito mais radical e com propostas mais revolucionárias, a grosso modo. Aí esses segmentos saem do movimento, principalmente a maçonaria, e aí o movimento fica muito mais popular e o final do movimento está de forma arbitrária.
Como que a coroa portuguesa vai terminar esse movimento? De forma violenta, prendendo as lideranças da mesma forma que ocorreu, por exemplo, no movimento que nós acabamos de tratar, ou seja, na Inconfidência Mineira. Então, boa parte das pessoas foram presas. Se você tiver o número aí, depois você nos fala em quantidade numérica, se tiver, porque em números exatos eu não tenho aqui na minha colinha e também não tenho na minha cabeça, mas boa parte da população que esteve à frente do movimento sofreram vários mortos e boa parte deles presos, anistiados e, por último, anistiados e exilados. Então a coroa vai tomar uma forma de intransigência muito parecida com o que a gente viu, por exemplo, em Minas. Então o desfecho do movimento foi favorável para os colonos locais? De forma alguma não. A Bahia conseguiu se separar do Brasil e iniciar um projeto republicano? Não, mas temos um movimento popular aí. Temos negros se mobilizando, influenciados por muitas ideias de fora. Isso vai se somar a outras coisas e o resultado é a coroa portuguesa, Cavaleiros da Luz, a loja maçônica. E aí, a somatória desse movimento aí, junto com o outro, a Revolução Pernambucana a gente vê no quadro aqui já da família real. É perceber o que está acontecendo na Europa, já vamos puxar. Já está quase no horário, Miquel? 1 minuto, tá? Dá para pelo menos puxar para o item que a gente vai tratar na próxima aula. Então, esses movimentos aqui, turma, estão conectados com esse pensamento. Esse sistema colonial está abalado quando esse pensamento vem propor desestruturar esse tipo de sistema. No Brasil, vivenciamos 2 movimentos que propôs desestruturar o sistema colonial, mas de fato é a Revolução Francesa, que aniquilou o rei, que aniquilou a rainha, e posterior a uma etapa bem importante na França, entre 1799 a 1815, Napoleão começa a governar a França e iniciar a partir de 1806 o chamado bloqueio continental. Então ele vai bloquear a Europa de negociar ou de comercializar com a Inglaterra, e aquelas nações que quiserem manter a sua relação com a Inglaterra serão decretadas inimigas de Napoleão. E o que Napoleão vai fazer em face disso? Invadir esses países que insistirem em negociar com a Inglaterra, por isso bloqueio continental. E como que ele vai fazer isso? Só na ideia? Não. Ele vai colocar a frota marítima napoleônica, ou seja, francesa, para cercar de fato o continente europeu. E aí, o continente europeu, em particular Portugal, vai viver um dilema. Qual é o dilema que a coroa portuguesa vai viver? Olha, eu vou aceitar o Napoleão invadir o meu território tranquilão e vou perder o meu reino? Ou eu estou vendo que a Inglaterra está preocupada com o que está acontecendo e a Inglaterra está me oferecendo uma ajuda. Então a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo e Napoleão não vai tretar diretamente com a Inglaterra, porque o Napoleão sabe onde ele perde. Então a corte britânica ofereceu para a corte portuguesa uma segurabilidade de transferência de corte, ou seja, em meados de 1807, a corte britânica, com a sua invencível armada, retirou a corte de Portugal para sair de Portugal e vir para o território que ela tem desde meados de 1500. Então chega a família real portuguesa no Brasil por intermédio da corte britânica. Esse cenário é napoleônico, porque é o cenário do bloqueio continental. A transferência da corte portuguesa para o Brasil se dá em 1808, e assim que a corte portuguesa chega aqui para agradar a Inglaterra, ela precisa tomar medidas, a abertura dos portos às nações amigas. Em 1808, está agradando a Inglaterra, principalmente por conta da Revolução Industrial, tratados de navegação e comércio em 1810, e aí a Inglaterra só está lucrando em relação a essa transferência. Professor, e o Brasil e Portugal? Caiu o pacto colonial. Então, quando cai o pacto colonial, a metrópole está dentro da colônia. E aí a galera que produz no Brasil, que agora tem a Inglaterra no nosso cotidiano, terá liberdade comercial? Certamente terá liberdade comercial. O Banco do Brasil vai surgir, o Correio vai surgir o Jardim Botânico, o Parque Lage, vai vir franceses para cá, retratar o cotidiano da família real aqui, mas essa e as outras situações, incluindo o período joanino, semana que vem eu falo do período joanino, rapidinho de causas gerais do primeiro reinado,
e já param e a gente entra em outro período, principalmente a era Vargas, que é a parte importante que cabe nesse latifúndio aqui, beleza, turma? Mikil vai passar esses slides. Se tiverem dúvidas ou perguntas, estou por aqui. Do mais, boa semana. Votem direitinho domingão. Beijos.